Olá, sincericida! Que bom que você está aqui para conversar conosco. Eu sou a Moira Bianchi, escritora de romances, e a Vânia Nunes, copydesk revisora de livros. Estamos prontas para comentar de tudo no mundo dos livros, dos royals e da cultura pop em geral. Chega mais que aqui é lugar de conversa boa e muito conteúdo bacana na sua hora boleto free. Curta para não esquecer, siga o canal e mande para a amiga que também adora bater papo. É hora do sincericídio literário. Olá, Vânia, tudo bem? Tudo ótimo. Preparada para não vomitar hoje? Tô perguntando se você tá viva ainda, eu tô duvidando. Bom, Porque eu tenho 3 tipos diferentes de pé de boldo na minha casa, então tô fazendo bom uso. por isso, porque olha, quando você me falou, eu nem acreditei. Falei, caramba, que coragem. Para você que está chegando agora com a gente, bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui, né, tentando terminar a temporada do Sincericídio Literário, mas eles não permitem. Querem que a gente continue falando. E agora, né, Vânia, juntamos o útil ao agradável, que o nosso podcast, apesar de tudo, é um podcast literário. Apesar da gente falar bastante dos Royals, e agora veio um livro sobre eles. Mas não é um livro qualquer. É um livro cheio de controvérsias. A gente já vinha falando dele, que ele estava sendo maquinado, e ele foi atrasado. A gente não sabia por quê, agora a gente pode imaginar, né? Eu de início achei que atrasaram o lançamento por causa do Netflix, que era para ficar no meio das duas partes da temporada, que era para causar bastante rebuliço. Se fosse isso, né, Vânia, a gente lança livro. Qualquer ajuda é boa. Se fosse isso, até seria louvável, não, desculpável. Mas a gente está vendo aí que o buraco é mais embaixo, né? Muito mais embaixo. É um buraco não só embaixo, como arreganhado. Mas assim, só por essa aí, você já deixa seu like. Se você ainda não nos segue, siga o canal, porque a gente tem um papo muito bacana. Até queria falar sobre um vídeo que me mandaram da Royal Grift. Foi por acaso um vídeo dela que eu abandonei na metade, porque aqui o que a gente quer é um momento boleto free. E a Royal Grift, ela leva Harry e Meghan muito para o lado da realidade, que muito corrobora o nosso episódio da teoria escandalosa. De novo, se você não ouviu, eu sugiro que você ouça, porque apesar do ha-ha-ha, eu acho que a teoria é verdadeira. Inclusive, essa semana, o Michael Knowles estava falando que ele acha que a Meghan é uma arma biológica, uma arma humana contra a Inglaterra. É possível, a gente, né, temos nossas desconfianças, que ela foi plantada lá para causar esse furdúncio mesmo. Mas, enfim, aqui você segue a gente, porque você vai ter pelo menos 1 hora do seu dia totalmente boleto free. Vamos rir, vamos conversar sobre as coisas sem pirar, sem ir muito fundo na realidade. Exatamente. O que eu percebo também é que alguns YouTubers, na maioria deles estrangeiros, né? Eles tomam toda essa coisa muito para o lado pessoal, Sim, né? Como se eles fossem, tipo, no mínimo, vizinhos de porta da família real, e tem aquela coisa de não, a briga é comigo pessoalmente. É tão engraçado isso, né? E eles partem para agressões verbais muito assim, nada a ver, né? Aqui sabe o que acontece?
tira a credibilidade de todo o resto que eles falam. Uhum. E é um dos problemas desse livro do Scooby-Doo, né? Que é sem credibilidade. Enfim, você deixa seu like, compartilha, né? Passa para o seu amigo. Siga-nos, porque Uhum. estamos na nossa jornada pelos 1000, porque para fazer live, né? Das duas Uhum. juntas. E é isso, tem um monte de coisa na nossa lojinha, mas a gente fala da lojinha depois. Agora nós vamos falar de um livro que você não vai comprar. Um Bom, livro que a gente vai dizer para você não comprar. até que se prove o contrário, o livro não tem em português, né? Pelo menos português Uhum, brasileiro. Não sei se em uhum, Portugal eles estão interessados. Mas uhum, o livro saiu agora no último dia 28 uhum, e assim, já tinha muita gente, inclusive entre esses youtubers, que já estavam dizendo: não vou comprar, não vou ler. Porque uhum, eles tinham lido o Find Freedom, né, ou uhum, Procurando Liberdade, que é do mesmo autor, e uhum, viram que muitas das coisas que ele falava, junto com outra autora, né, porque no caso o Freedom lá não é ele sozinho, eram coisas assim que não eram verdades ou que uhum, eram meias verdades, sempre uhum, puxando brasa para o casal enxaqueca. Então, uhum, eles assim, aí logo depois veio o Spare, veio o Netflix, veio o Oprah, não necessariamente nessa ordem, e eles viram assim, gente, é tanta mentira que é tão fácil pegá-los pela mentira que uhum, a gente não vai mais dar o nosso suado dinheiro para esse povo. uhum, Mas o que, que acontece? Não está precisando que esses youtubers, como fizeram com o Spare principalmente, comprem um livro para poder dissecá-lo capítulo a capítulo, ler ou qualquer coisa assim. Porque teve um jornalista da realeza, lá dos uhum, Países Baixos, uhum, Rick Evans, uma coisa assim, o nome dele, uhum, que ele recebeu o livro, ele comprou, não sei, mas eu acho que ele recebeu da editora lá da Holanda, o exemplar do livro, e ele botou a boca na botija, né? Ele uhum, contou para todo mundo, mostrando página, o nome dos culpados alegado pelo autor, que uhum. foram as pessoas que fizeram aquela brincadeira de mau gosto sobre a cor da pele da criança que nem tinha nascido ainda. Então, sobre esse caso, eu não sei se você que está aí ouvindo, você quer saber a minha opinião, mas eu vou dar assim mesmo. Ó, eu acho que isso nunca aconteceu. Eu acho que isso foi. Como, tem um outro livro aí que eu devia ter anotado, mas eu não anotei, que até a Kinsey Schofield falou hoje, Hum. que conta um papo de Charles com Camila. E aí há controvérsias, porque uns dizem que foi o papo entre eles um dia no café da manhã. Outros dizem que foi um papo com Harry, quando Harry os visitou um dia. Uhum. Lá em Highgrove, né? Aquele casa lá do Charles lá no campo, Uhum. que falou: ah, tô namorando, ai, que bom, tô namorando quem? Ah, uma atriz famosa, ai, que bom, quem é? Ai, morena, negra, seja lá o que for. Ah, como será que vai nascer? Imagina se vocês têm bebê. Será que vai ser ruivo ou será que vai ser moreno? Dizem que Uhum. foi isso. Outra fonte diz que O... Aí é que olha só, porque o bom é que tudo é treta, né, Vânia? Uhum. Outra fonte diz assim: o príncipe e a princesa de Gales, num café da manhã, discutiram não, conversaram com muito bom humor Uhum. sobre como seria esse netinho, se seria ruivo ou se seria moreno, de que lado ele puxaria. Uhum. Aí, porque na época que eles começaram a namorar,
Charles era príncipe de Gales. E Camila era princesa de Gales, apesar dela não usar o título por causa de Diana. Então, pode ser que esse bafafá todo tenha sido uma coisa que Camila falou e a interpretação é que jogou para Catherine, porque Catherine é princesa de Gales hoje. E aí, essa especulação veio desse podcast da Kinsey Schofield com o Cristo whatever, que eu me esqueci. E a Kinsey, que o podcast dela é sobre Diana, basicamente, né? Ela disse, mas se fosse isso, se fosse essa a situação, eu acho que o público ia reagir muito mal a Camila usar o título de Diana, mais do que ao teor da conversa. Bom, então mentiram por isso? Para não tirar o foco da discussão? Tudo é uma treta. Também tem a questão de quando isso, né, aconteceu. Para mim, isso nunca aconteceu. Assim como todas as coisas que Harry e Meghan falam, para mim é tudo mentira. Tudo. Teve toda essa questão aí desse livro que você falou, que aconteceu lá atrás, quando ele ainda estava namorando ela. E no programa da Oprah, lá naquela entrevista, na hora que ela estava contando para a própria Oprah, que teve o famoso what, né? Ela deu a entender que o papo foi perto do Harry com ela já grávida. Né? E aí, obviamente, que Harry foi para casa e correu para contar para ela. E é uma coisa assim que ela fala, conversations and concerns, né? Preocupações do que isso ia significar. Exatamente, chegando ao ponto de dizer que, dependendo da cor da pele da criança, ela receberia ou não um título de príncipe ou princesa. Se isso não é uma acusação de racismo, eu não sei o que é, porque logo depois do lançamento de Spare, o Harry veio dizendo, não, eu nunca chamei minha família de racista, foram vocês jornalistas. Então, assim... Eu não sei realmente, né, qual farinha ele tinha aspirado naquele dia, mas eu também vi hoje um vídeo daquela repórter jornalista negra, a Nawa, alguma coisa. A Kua, não é? Isso, eu nunca consigo decorar o nome dela. Eu então, também assim, não. E aí é aquela coisa, né? Aquela famosa frase que todo mundo gosta de dizer, ela tem lugar de fala, porque ela é realmente negra, né? Do ela tipo, né? A pele dela é negra, né? Muito, né? Ela pode falar, e ela perguntou no vídeo, ou ela falou, eu acho que Harry não sabe o que é racismo. Porque uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Então, se ele soubesse, ele não tinha feito as cagadas que ele tinha feito, né? Exato. Que ele não fez, ele era bebê quando ele fez graça do motorista indiano, não, mas ele era bem adulto quando ele chamou o segurança de sei lá o quê, quando ele chamou o amigo de Pac, não foi? Exatamente, isso já foi, ele já estava no militarismo. Né? Então ele já era adulto. E ele não era tão novinho assim quando ele foi naquela festa fantasia vestido de nazista. Então, aí, Vânia, você vai me permitir, porque na verdade foi você que leu o livro, e eu acredito que você tem aí seu roteirinho para falar. E eu prometo que eu não vou ficar aqui atropelando, mas eu gostaria de falar uma coisa sobre isso. Não que eu viva num conto da carochinha de dizer que isso não existe, não é assim. Mas eu acho, assim, especialmente no caso de Meghan e no caso desse autor desse livro, eu acho que eles são piores nesse assunto do que qualquer outra pessoa, porque eles fazem muita força para esconder a raça deles. Opera nariz,
opera a sobrancelha, opera a papuça, opera maxilar. Você sabe que ela fez isso, você sabe que ela trocou dente, você sabe como eu sei que ela tá sempre com o cabelo alisado. É ou não é? Esse sujeito, eu tava pensando assim, vendo umas entrevistas dele nessa preparação, pensando assim, caramba, por que esse sujeito me gera assim um desconforto? Aí perdi tempo analisando, assim, me analisando, olhando para o computador. Uhum. Eu acho, Vânia, que isso nele é a androgenia daquela feição construída artificialmente, porque aquilo ali tem muita plástica, muito enxerto, muito botox, né? Uhum. Aquela artificialidade e androgenia me geram como se fosse assim, uma confusão mental, porque eu não sei, meu cérebro não consegue entender direito o que é. É um homem, é uma mulher, não consigo. Tá mais para Aí boneco, né? Tanto que muitos exato, repórteres lá, jornalistas, é chamam ele de real. boneco Ken, né? E como é que é? Magic Plastic, né? Uhum, uhum, E, e, e se alguém me perguntasse, eu diria que ele é branco, talvez americano, porque ele realmente parece um boneco Ken, né? hum. Parece aqueles malucos que fazem não sei quantas plásticas para ficar parecendo um boneco. Então, e aí quando você descobre que o cara, sei lá, é egípcio, tem família egípcia, e você vê uma Peça. foto dele, ele era Hum, moreno, talvez mais moreno do que eu, ou menos do que eu, assim, né? hum, E de cabelo encaracolado, e o cara mudou completamente o rosto, parece coisa de filme que tá fugindo da Interpol, aí tem que trocar o rosto. hum. Essa androgenia, essa artificialidade que não me gera confiança. Então, para mim é intrínseco que qualquer coisa que essa pessoa faça ou fale é mentira. Porque a maneira que ele se apresenta é mentirosa, Hum. é fantasiosa, sabe? E ele falando, você vê que ele está forçando um sotaque, que o final de todas as palavras são muito puxados. Hum. É um negócio, é muito forçado. Parece aquela mulher da gota de sangue que impostava a voz. Hum. Então, eu vou te falando, essa pessoa, assim como o Meghan, falar de racismo, para mim, não tem credibilidade. Era só Engraçado isso. que você comentou comigo da outra vez, acho que foi no último podcast, sobre até o nome dele, né? Que era um nome assim bem Uhum, diferente. E sim. aí eu tive curiosidade de ir atrás, então Aham, a mãe dele é persa, aham, ela é assistente social, e o pai dele é britânico, é diretor de uhum, marketing. Ele é um cidadão britânico, mas aham, obviamente que pelo menos 50% ele tem lá ascendência, né, aham, de outro povo. tá. Não tive curiosidade de ficar correndo atrás de fotos antigas para ver o quão moreno ou quão cabelo Ah, encaracolado ele tinha, mas né? tem uma. Eu só tô falando, não corri atrás, não. É porque É, me apareceu. mas assim, é exatamente por ele ter essa ascendência, 50% de um país bem lá longe, que ele usa esse argumento para mostrar que ele e Meghan, nesse ponto, são iguais. Eles sofrem perseguição por terem 50% de uma nacionalidade, de uma raça, de uma cor ou qualquer coisa assim diferente. Não, Então, não necessariamente ele tem orgulho dessa raça, né? então ele é aquela coisa assim, bom, tá vendo? Eu defendo ela porque eu passo pela mesma coisa que ela. Então, é uma forma dele carimbar que tudo que ele está dizendo tem fundo de verdade, porque afinal de contas ele também sofre o Uhum, racismo, ele também sofre perseguição. E ele chegou ao ponto de dizer que ele só foi perseguido no livro anterior e provavelmente seria perseguido nesse livro atual por causa dessa
entre aspas, xenofobia, Você né? vê. Então, mas assim, independente da ascendência dele, eu achei interessante que logo no início do livro Uhum, tem uma foto de várias credenciais dele. Eu achei até uma foto interessante. uhum. Porque ele vem trabalhando como jornalista da Realeza já há muitos anos, desde antes de Meghan entrar no circuito. Então, Então, mas obviamente, isso vai sempre, sendo renovando, né? sim, mas sempre por canais americanos. Ele nunca fez parte da tal da Royal Rota, que é o que são os jornalistas oficiais da imprensa inglesa que cobre os Royals. Então ele sempre foi assim, um outsider. Sim, ok. Então, ele trabalhava principalmente, se eu não me engano, para o Good Morning America, alguma coisa assim. Mas ele tinha credencial para ir nas Sim. viagens, para participar dos eventos e tudo mais. Então, assim, é um Uhum, trabalho que ele já vem fazendo há muito tempo. E uhum, exatamente por isso também que ao longo do livro você vê a, a coisa dele dizer assim, das fontes. Inclusive, tem uma frase, olha, gente, assim, tem muitas frases que eu anotei, vocês não têm noção de quantas páginas, tá? Então, opa. assim, algumas coisas eu vou falar ipsis literis, eu anotei aqui, então eu vou ler do jeito que está no livro. E tem uma Uhum, frase que ele fala assim, no meio, né, de uma continuação de frase, ele fala assim: como único repórter perto das pessoas que trabalhavam com o casal naquela época. Nesse caso aqui, ele está falando de Meghan e Harry. Como uhum. único repórter. Então, ele se coloca numa posição como se ele fosse amigo de tricotar fofocas com o pessoal da realeza, do tipo assim, tá vendo aquele quarto ali? Só eu entro. Só Uhum. eu que tenho a chave. Mas Sim, ele se fazia de próximo dos Royals ou da equipe? Ou na whatever. verdade, dos dois, né? Apesar dele nas entrevistas televisivas ele dizer não, eu nunca tive contato com Meghan, não sei o que, não sei o que lá, mas a gente sabe que teve, né? Uhum, Inclusive, quando ele falou agora nas últimas vezes que do livro anterior, aqueles tais e-mails que ele não recebeu diretamente dela, mas que ela escreveu as notas para a editora ou para outra autora que escreveu com ele, e essa outra pessoa que repassou para ele, isso há muito tempo depois, junto com toda a população do universo, ele ficou sabendo que eram as notas pessoais de ah, Meghan. esse cara é muito loroteiro, É, né? nesse livro, É nesse muito livro, loroto. tem uma cena em que ele fala que depois que ele lançou o Fighting Freedom e que ele estava sendo apedrejado, ele recebeu um telefonema pessoal da Meghan para saber como é que ele estava. Pois é. E Ué, aí é porque esqueceu o que ele tinha falado que é. exato. Então, assim, ele morde a sopra, né? Ele fala uma Uhum, coisa e 5 minutos depois ele, né, dá uma uhum, esquecida, ele bota frases provando claramente que ele sim tinha contato, inclusive com Harry, porque como ele trabalhava como esse, esqueci o nome do termo que a gente fala, do repórter, né, que trabalha uhum, assim. Já trabalhava na época lá que só tinha o trio, né? William, Kate e Harry. Então, assim, uhum, tinham determinados eventos ali que os três, todo mundo, né, na família real, uhum, é, que não aparece nas câmeras, tem um tete a tete com os repórteres ali, né? Uma coisa meio uhum, que para quebrar o gelo, alguma coisa assim. uhum, Então, ele também tinha contato com o Harry daquela época pré-Meghan. uhum, Então, ele já conhecia Harry, uhum. né? Então, para ser uma pessoa que, como hoje em dia ele chamado, para ser o porta-voz, para ser o líder de torcida, ou o bocudo, né? Uhum. Chame como quiser, do casal em questão, foi um pulo, entendeu? Foi um Eu pulo. acho que foi a Paula M que fez uns cálculos lá, que ela faz uns cálculos doidos na cabeça dela lá, né? Hum,
dizendo que ela acha que foi o Harry que apresentou esse Scooby-Doo para Meghan. Não duvido, porque ele já conhecia o Porque, cara. exato, porque ele já conhecia e ela sentiu, esse aí tem um ressentimento que eu posso usar a meu favor. Exatamente. E como você falou da outra vez, exatamente por ele ter esse acesso, tudo bem, ele não era íntimo, mas ele tinha acesso já há muito tempo aos eventos do trio, inclusive que teve aquele lance da viagem lá para um dos países africanos, que a Kate Hill, quando o rinoceronte foi fazer cocô, que eu falei no último Uhum, episódio, uhum, então ele estava lá, que o William se sentiu, entre aspas, traído uhum. e vetou a participação dele em alguns eventos, né? Aí é que ficou doido nas calcinhas e começou a Um dos eventos maquinar esse plano. que ele foi proibido de ir foi num evento mais fechado lá no funeral do príncipe Philip, né? Uhum, uhum, Então, assim, ali também já começou vamos podar isso aqui, porque a gente está dando informação para esse cara, que por mais que uhum, seja uma coisa que todos os outros repórteres estão vendo igual, cada um dá a sua interpretação. E a interpretação dele é para o lado dos outros lá, uhum. né? Que já Errado não estavam, tá. que já estavam naquela coisa de terem saído da realeza e tudo mais. Realeza que eu digo de trabalho, né? Como o Royal Uhum, Senior. Então, assim, então o William, ele deu aquela podada. Mas, uhum, assim, esse livro aqui, ele é bem interessante, porque a gente também comentou que um dos comentários de umas desses reviews aí, dessas resenhas famosas, falou uhum. que alguns capítulos pareciam ter sido escritos pelo chat GPT, né? Isso. Foi. Realmente, assim, tem capítulo que está muito bem escrito e tem capítulo que tem um som de fofoca. Menina, você não imagina isso, a cereja do bolo. Então, assim, sabe, é uma montanha russa de forma de escrita que a impressão que dá é que, se não foi escrito por uma inteligência artificial, foi escrito por outra pessoa, E é feio, né? É feio, entendeu? pega mal. Então, você sente claramente que, apesar desse livro só ter ele como autor, mas que outras mãos entraram nessa brincadeira. Uma brincadeira perigosa, porque Que mico, né? ainda ter toda essa coisa de apontar dedo, dando nomes, né? E como o vídeo da Moira, quem segue a gente nas redes sociais e viu lá o vídeo da Moira, tanto nos stories quanto na comunidade que ela botou lá. A gente repudia totalmente essa coisa de vou lavar, vou limpar a minha barra, botando a culpa nas tradutoras, Isso vou te falar, né? maior crocodilagem isso. Né? Ele é um cara que se faz, né? Se faz de salvador da pátria, de justiceiro, vai, não se importa de jogar a vida dessas mulheres no lixo, a carreira Uhum. delas, Sim. independente de ser mulher ou não. É um profissional que Uhum. tem nome no mercado Há 20 anos. e Ele que foram sujou uma carreira de 20 anos. duas pessoas, não foi? Uma revisou o trabalho da. De início eu achei que elas tinham dividido o trabalho, depois eu entendi que Uhum. uma revisou o trabalho da outra, Uhum. e esse cara vai e suja a carreira da pessoa, Vânia. Exato. Puxa vida! Nossa, mas E, imagina que você tá lá pagando seus boletos, vivendo sua vida, né? uhum. Uma rasteira dessa do nada Exatamente. E ainda provavelmente vai ter que tirar do próprio bolso para pagar advogado, porque para pagar advogado. vai ficar aquele jogo de empurra, de foi culpa dela, foi culpa da editora, foi culpa do editor,
né? Mas Uhum. assim, olha só, eu escrevi o livro, mas a culpa não é minha não, tá? Alguém inseriu o nome, alguém inseriu um parágrafo a mais para botar a culpa na Kate, alguém, eu tô com a minha consciência tranquila, porque afinal de contas eu não sei Comigo falar tá. holandês, Comigo não tá. Aí né? teve uma entrevista muito boa no programa. Eu já não sei, tá? Eu acho que é Good Morning, qualquer coisa, que é feito nos Estados Unidos, porque o cara não tem sotaque, que é um bonitão e uma mulher negra, Uhum, eu vi. os Tá passando entrevistadores. toda hora, tá passando toda hora. Tá passando toda hora. Essa entrevista é uma entrevista boa. Uhum. Aí o cara pergunta assim: não, vem cá. Esse papo de tradutor, você sabe que é impossível. O que foi que aconteceu? Não, eu não sei. Eu não sei. Mas você não acha que você tem que pedir desculpa? Eu não. É, Eu não sei o que olha só. aconteceu. Não, a culpa não é minha, não fui eu que escrevi. Assim, se perdeu no meio do Não. caminho. Assim, a culpa é do e-mail, né? Porque entre um e-mail que mandou o manuscrito até quem recebeu, nesse meio do caminho, alguém interceptou aquele e-mail, trocou o Seja, manuscrito, inserindo seja. aquele com o nome do Charles e da Kate, e aí, né, a mulher, quando Assim, recebeu, já recebeu com os nomes, olha só. do que a gente sabe, né, Vânia, do Hum, mercado literário, digamos que esse cara tenha boa fé, tá? Que a gente, né? uhum, O que pode ter acontecido é ele fez uma versão com os nomes. A versão final é a versão final. E agora só tem que ir para revisão e formatação. Revisão final e formatação. uhum, Aí alguém pegou e disse: opa, isso aqui não pode não, porque isso aqui vai dar galho. uhum. Muda aqui. Só que já tinha sido distribuído para as outras praças. É o que pode ter acontecido. O que não impediria dele reenviar o arquivo para as outras praças, né? Sim, se ele soubesse, né, que isso já foi enviado. Hum, Isso assim, tô te falando que se isso for um erro de boa fé, hum. pode ter sido isso. Pode ter sido, mas, né, vamos ver até provar que pato não é ganso, né? Vai Exato. ter que ter todo o caminho aí de e-mail, quem mandou o que para quem, né? Uhum, uhum, E aí vamos ver o que que vai dar. Mas assim, ficou uhum. feio, muito feio. Horrível. E Nossa. muitas pessoas na internet, principalmente no Twitter, estão fazendo campanha praticamente, né? Do tipo assim, e aí, Charlinho, o que que tu vai fazer? Ou tu não vai fazer nada de novo, Exato. né? Muita Vai. gente falando não só que tem que processar, seja lá quem, se vai ser o autor, se vai ser a editora, se vai ser, né? Ou principalmente tirar os títulos do casalzinho, né? Porque para esse rapaz saber os nomes, alguém que estava lá na conversa soltou a conversa, soltou o bicho. O papo é que foi a tal carta. E aí tem gente que diz assim: não, essa carta está guardada num cofre em Buckingham. Eu duvido que essa carta exista. Que o Charles respondeu, eu tenho certeza que é mentira. Uhum. Que ela escreveu, que ela teve a pachorra, a falta de vergonha na cara de mandar uma carta pro sogro, eu nem duvido, porque ela é bem fora da casinha, né? Uhum. É, mas que ele tenha guardado num cofre, isso deve estar no arquivo lá. Pega aí a pasta do foda-se, coloca dentro aí. É, Foda-se, Megan, pronto, coloca quan- aí. quanto a isso, obviamente que isso está no livro, né? Então, quando chegar na parte do livro, a gente vai comentar mais. Mas, Sim, assim, tá isso tudo, tá, gente? Vocês que estão nos escutando, que não pretendem ler o livro, não, assim, não recomendo isso para ninguém, do tipo, a não ser que você tenha um fígado muito forte, como diz a minha amiga Moira, né? Ou realmente queira saber todas as vírgulas e tremas do livro.
Mas, assim, vamos Hum, começar? Vamos começar? hum. Porque Isso tudo foi uma é introdução. uma introdução de meia hora para poder a gente finalmente entrar num livro. Um livro que eu não pretendia ler, como eu tinha avisado várias vezes para vocês, mas é que quando alguém manda o livro para você, do tipo assim, eu não tenho coragem de ler, não, mas você tem, né? Desafio aceito, né? Vamos lá. Então vamos lá, gente. São, como eu falei no episódio anterior, são 15 capítulos com o prólogo, né? Então, Uhum, no final são 16. E como eu sei que a gente vai fazer várias interrupções para dar o nosso achismo aqui, uhum. é, a Moira já tinha avisado que a gente vai fazer em pelo menos 2 episódios, porque senão vai ficar muito grande, e depois para a Moira editar o vídeo dá muito trabalho, né? Então, a novidade que a gente estava falando é que a gente vai fazer isso uma série, né? A gente pretende fazer 2 episódios fazendo resenha do livro, mais um episódio falando da cagada. É, A cagada que de isso todas deu. as implicações, porque o que Isso. acontece é que cada dia tem saído mais vídeos e mais Uhum, notícias sobre a repercussão disso tudo. Então, a gente uhum. vai juntar e vai pegando conforme for saindo para fazer um episódio em cima dessa repercussão, né? Isso. Se Aí, já, né, se já vai sair alguma coisa do Palácio ainda esse ano, tão perto do Natal e tão perto dos últimos episódios do Netflix, eu não sei. Mas e ainda mais perigando estragar as celebrações de Natal que a Kate faz. exatamente. Então, a nossa programação a gente fala do livro e deixa o episódio de cagada para o final, na esperança de dar cagada, dar mais cagada e a gente poder falar de todos. Falar de uma vez só, né? Então Exato. vamos lá. Então, assim, o prólogo começa a partir das últimas horas da Rainha Elizabeth, quando o autor recebe uma mensagem, por telefone, obviamente, dizendo assim: isso não parece bom, né? Ele é uma pessoa cheia de fontes dentro do palácio, sabe? Ele tem assim, é como se ele vivesse. Sabe aquele pessoal que vai ver aquela mulherada dançando no pole e que sempre tem Uhum. uma notinha de $1 para enfiar na calcinha? A Sim. sensação que eu tenho é que ele faz isso. Ele fica com aquele monte de nota de $1, dando aqui e acolá para poder pegar lá as informações com as suas fontes, né? Então, ele recebeu primeiro essa mensagem e um pouco antes do anúncio oficial, né, por parte da BBC, ele recebeu uma mensagem de alguém próximo da família Uhum. comunicando que já tinha acontecido, mas que ele não podia postar nada até que o anúncio oficial fosse dado, né? Uhum. Bom, ele tinha começado a escrever o livro no verão do ano passado, que, né, todo mundo sabe lá, pelo hemisfério, o verão deles é no meio do ano, não é que nem o nosso, no final do ano. E ele começou a escrever entre o jubileu da rainha, né, o jubileu lá de 70 anos, e, obviamente, antes da morte dela. Ele levou vários meses escrevendo. E aí, ele vem soltando pistas, migalhas de pão, sobre o que vinha na frente, né? A Uhum. quem ele ia começar a atacar? Então, obviamente, que é o próximo no trono, que era Charles. Então, ele já começa com a pedra assim, que a culpa de Charles na infelicidade de Diana e o desejo dele de preferir ser o absorvente íntimo de Camila. Então, assim, já vamos tacar pedra no telhado de vidro, né? Vamos Uhum. trazer duas coisas que meio que levantam o fogo da ira de todo mundo que viveu isso, que acompanhou Uhum. isso através dos jornais, porque naquela época a gente não tinha rede social, né? Então já vamos Não. começar. Bom, não esquecendo o tipo de personalidade que o Charles tem, pelo fato dele ter dado piti quando ele foi assinar aquele documento, logo que, né, que ele
que ele se tornou rei, porque a Uhum. caneta não funcionou. Uhum. Isso foi televisionado, tem vários vídeos no YouTube, é só você procurar lá, piti lá do rei Charles, né? Ataque do Uhum. rei Charles por causa da caneta. Aí ele já começa assim, um excêntrico teimoso que passou a maior parte da sua vida esperando e planejando por sua ascensão, mesmo às custas do seu relacionamento com seus próprios filhos. O anterior, né, o antigo príncipe de Gales, não só é menos popular que sua predecessora, como do seu sucessor. Ele tem sido um espinho dentro da instituição. Já começa. Verdade. Esse que é o ponto. Sim. Esse livro, Que ele é menos popular do que o William, sim, sim. Do que a rainha, sei. Mas assim, ele não tá mal na fita não, Vânia, como rei. Nem ele, nem ela. a grande questão desse livro, gente, é exatamente essa. É você saber peneirar as coisas. Porque muita coisa que o autor fala não é mentira. Né? Já saiu em jornais ou já saiu em outros livros biográficos. O ponto é o que ele coloca entremeado nos acontecimentos, a opinião dele. Uhum. E a opinião dele é que é perigosa, não que ele conte, porque assim, contar que o novo rei, deu um piti porque a caneta não funcionou, isso todo mundo viu no vídeo. Então, ele não está contando nenhuma novidade. O problema é quando ele bota o ponto final e continua o parágrafo. Esse que é o problema, né? Aí, ele logo em seguida, isso a gente ainda está no prólogo, tá, gente? Logo em seguida, ele fala do Harry e da Meghan. Sendo que numa entrevista, ele disse que esse livro, ele quase não falava na Meghan, que a Meghan só ia aparecer lá pela página 100. Mas já no prólogo já tem, tá? E Então, que é irrelevante, não é isso? é. Se é Então, irrelevante, para que ele foi fazer pesquisa na Califórnia? então aí ele fala assim: como membros da família real que agora vivem de forma autônoma e completamente desconexa da instituição, eles atualmente não fazem parte onde a firma vai a partir daqui. A firma, todo mundo sabe que é, né, o palácio, a família real e tudo mais. Os assuntos levantados pelo casal, inclusive as alegações de bullying, misoginia, racismo, o qual Harry sempre descreve como aquele preconceito implícito, e a imagem de manipulação, além da crueldade dentro da instituição que eles vivenciaram, permanece largamente ignorada e não examinada pelo palácio. Assim, ouvi dizer, né? Ouvi dizer, por quê? Você tá lá dentro? Pois Então é, você não sabe se não estão mas, lidando com isso. mas Por são quê? as fontes do Quando... dólar. Mas olha só, porque quando aquela tia Cocota perguntou pra mulher, você vem da onde? Eu peguei o trem. Uhum. Não, você vem da onde? Não, eu peguei o trem, eu vim ali de senador camarada. Não, sua família vem da onde? Ih, racista. Deram fim na tia Cocota que trabalhava para a rainha desde o casamento da rainha. Lembra disso? Uhum. Lady Susan Hussey. Uhum. Então, dizer que a monarquia, de maneira geral, não está fazendo nada sobre, não está pelo menos assombrada, é mentira. Pois É é, mentira. mas aí é aquela coisa do, né? Cada um conta a história, a sua verdade, né? Cada um conta a Sabe história qual do o jeito que nome da quer. sua verdade, né? Exatamente. Sua verdade mais conhecida como mentira. Porque a Então aí, verdade é uma só, não é minha, não é sua, não é de ninguém. exato. E aí a gente vai para o primeiro capítulo, que é também os dias finais da Elizabeth II,
onde ele fala que as fontes dele são trabalham dentro do palácio, inclusive alguns courtiers, né, que são aquelas pessoas de cargos elevados, que são conselheiros daquela pessoa, né, é uma mistura de conselheiro com secretário, né? Apesar de cada um lá da família real ter também um secretário particular, mas eles também têm o chamado courtier, que é esse cara que, né, vê tudo, vê o panorama geral e dá aqueles conselhos mais assertivos, né? Então, ou seja, ele também tem uns courtiers no bolso, né? Ele é muito bem cheio de influência lá. Então, aí ele menciona muito. Aí ele menciona, isso aqui eu vou lembrar muito de você, porque a gente comentou em episódios, aquela coisa da mudança do translado do corpo da rainha, que foi de avião ao invés de trem. Ele disse que na Escócia, na Inglaterra, era Operação Ponte de Londres, né, que era o nome lá de todo o preparativo do funeral da rainha, mas na Escócia, o nome da operação é Unicórnio. E que dentro da Operação Unicórnio estava escrito que a rainha iria de trem da Escócia para a Inglaterra. Não foi aquele teste que o William fez no Harry e o Harry, né, não passou. Exatamente, mas que por questões de segurança, eles decidiram que o corpo dela seria trasladado de avião, né? E aí eu lembrei de você, né? Que foi exatamente isso, né? O William testando o irmão para ver se ele ia dar com a língua dos dentes para os repórteres aliados, e foi exatamente o que aconteceu, porque não deu assim nem meio dia que ele tinha sabido como iria acontecer o transladado de trem. O autor com o nome de cachorro famoso botou nas redes sociais como é que ia acontecer. Ou seja, vazou, não passou no teste, né? Exato. E aí, assim, aí ele dá aquela puxada de saco no detalhamento do cortejo fúnebre, quem fez isso, quem fez aquilo, porque, como eu falei, ele é tipo barato, ele morde a sopra, né? Então, ele deu essa puxada de saco. Bom, mas aí vem, então, poxa, rainha tá morta, vamos lá. Rei morto depois. Exatamente. E aí ele já começa dizendo que o rei Charles, como todo mundo já sabe, na Europa, ele é o rei que já assumiu o trono mais velho de todos, né? Ele assumiu com 74 anos. E aí, já a prova de fogo, logo nos primeiros dias, vamos dizer assim, dias e semanas, né? Obviamente, porque teve todo aquele período de luto, não sei o quê. Mas, assim, depois que passou aquele período, o primeiro evento logo, que foi orquestrado por Camila, que foi aquele evento para uma fundação lá de violência contra mulheres e garotas, que teve exatamente a confusão com essa nossa amiga fulana, né? Que a madrinha de William teve o topete de perguntar de onde que ela vinha e teve toda aquela repercussão, né? Extremamente negativa. A mulher de 83 anos que fez a malfadada pergunta foi afastada, né? Isso já tinha gerado confusão por conta da entrevista na Oprah, que foi não a primeira vez que o Harry falou sobre racismo, porque, na verdade, a primeira vez que ele falou foi quando ele ainda estava namorando ela, e alguns jornalistas, coisa mais normal do mundo, foram fuçar o passado da Meghan. Aí, né, deu ruim. E quando eles fuçaram o passado, eles descobriram que a mãe dela é negra. Então, aí, obviamente, descobriram que ela é birracial. E aí, botaram isso nas primeiras páginas. Ele imediatamente considerou isso racismo. Então, ele fez um discurso veemente, defendendo a então namorada, e condenando o linguajar
que os repórteres estavam fazendo contra ela. Então, aquela foi a primeira vez que ele levantou essa lebre. Mas aí, a lebre levantada na entrevista da Oprah deu muito mais repercussão, porque foi uma coisa basicamente mundial, né? Uhum. Todo mundo Eu viu e tava todo mundo vendo isso. reprisou. Como esse assunto voltou à baila, né? Tá todo mundo repetindo esse trecho da Oprah. E aí eu fiquei vendo que a reação da Oprah é que dá essa entonação de, Conspiração. de maldade, sabe? Exatamente. Porque a Megan tá com aquela cara de choro, né? Se fazendo com aquela carinha de choro, não sei o quê. Mas ela ia ficar assim. E você acha que foi ruim isso? Não, aí a Oprah fala, what? Aí repete, né? Conversation? Houve uma conversa sobre a cor da pele da criança. Ela fala bem devagar para dar uma Na entonação, sua né? frente. Aí É ela disse, isso não, que de faz Harry. ser, é isso que faz ser maldoso. Então, Exatamente. nunca é dito, realmente, nunca é dito que essas conversations foram feitas na maldade, mas a entonação te leva a crer que você vê que é tudo assim, é tudo no poder do convencimento. Exato. E aí, da mesma forma que esse livro aqui, é tudo também uma questão de semântica, porque se você olhar essa entrevista inteirinha da Oprah, que não está mais disponível, né? Por quê, né? Eles tiraram. Você consegue pegar, geralmente, esse trecho aí dessa bagaça, porque foi um trecho que os outros jornalistas, todo mundo que baixou o vídeo, eles não têm permissão de passar tudo por direitos autorais. Então, eles geralmente passam esse trecho, né, do famoso watch. Se você perceber todo o papo, não existe a palavra racismo. Mas existe toda uma implicação por trás, exatamente por causa dessas reações. Então, assim, só faltou eles falarem a palavra. Por isso que na outra entrevista após Spare, quando aquele cara falou, fazendo a pergunta para Harry, Harry disse, nós nunca falamos em racismo. Se você olhar bem, é verdade. Mas nunca falou a palavra. Mas é o discurso, é a semântica, é a minha verdade. Eu vou falar, eu nunca disse. É o poder da sugestão. Exatamente. Você entende o que você quiser. Exatamente. E aí, nessa coisa toda que foi assim, foi um balde de água fria, logo no primeiro evento da Camila como consorte lá do rei, já ter essa maracutaia toda, o autor vem mostrando claramente que, apesar do Charles ter se preparado a vida toda para esse papel, o reino dele é um reino de transição. E aí ele fala, abrindo aspas, apesar dos oficiais da realeza não gostarem de falar sobre isso, particularmente após a ascensão de Charles, atrás das portas do palácio, William representa o próximo passo da monarquia. Charles é apenas a ponte para se chegar lá. Fecha aspas. Então vamos cutucar? Tá errado? Não tá, né? Tanto que nós já conversamos que por ele ter recebido o cetro muito velho, mesmo que ele consiga viver até 100 anos que nem o pai, o período de reinado dele vai ser menor do que o da mãe. Vai ser de 20 a 30 anos. Acabou, entendeu? Então, sim, vai ser de transição, beleza.
Bom, aí por causa desse evento do racismo, no qual o palácio demorou a tomar providências, na viagem de William e Kate aos Estados Unidos, para aquele evento do Earthshot, né? Ai, aquele vestido verde bafônico. Exato. E depois, o tal do jogo de basquete que eles foram e apareceram lá no telão, o Uhum. autor diz que o casal foi vaiado durante o jogo. Na mesma semana, em dezembro de 22, começaram os trailers do coisa do Netflix de Harry e Meghan, né? A viagem seguinte de William e Kate a Belize, Jamaica e outros países ali, países afins, também não teve boa repercussão, porque houve um documento assinado por 100 pessoas exigindo reparação e pedido de desculpas pelo período da escravização. O primeiro-ministro da Jamaica disse na cara deles que estava pronto para tirar a rainha como chefe de Estado. Mas ele pode fazer isso, né? Quer dizer, não ele. O país pode votar, né? Pode fazer um referendo. Pois é, né? Então, assim, isso tudo foi ou mostrou, isso tudo é colocado no livro, né? O quão despreparado o William está para o papel dele. Então, Dor de cotovelo. no retorno dessa viagem, que obviamente não aconteceu do jeito que eles quiseram ou queriam, mesmo com toda a repercussão do vestido verde alugado por $100 da Kate, o William ele começou a tomar medidas pessoais para poder mudar ou alavancar a imagem dele. Então, eu lembro que a gente chegou a comentar que logo depois que o pai foi a rei, o William, que recebeu uma das casas que o Charles morava antes, quando ele era o príncipe de Gales, ele dispensou 137 empregados de Kensington Palace para ter uma equipe menos formal, porque ele e Kate iriam abandonar aquele lema da avó e do pai, never complain, never explain. Não, isso é mentira, né? Porque você tá falando essas merda toda aí e ninguém respondeu. Pois é. Aí, vamos lá. Outra parte que ele fala, abre aspas. Uma pessoa dentro da equipe do Charles disse: ao contrário do que o público acredita, Charles guia com a cabeça e com o coração. William é mais frio nesse respeito. Isso você acha, né? Ele quer que as coisas sejam feitas e não tem problema de ser agressivo ao longo do caminho. Então, aqui ele já começa também a atacar o William. Né? Não contente só atacar o Charles, ele começa a atacar o William. Aí ele mostra sempre, ele vai criticando o Charles de todas as maneiras, mas quando ele começa a trazer o William para a baila, já como príncipe de Gales, ele prefere atacar o William, entendeu? Então, assim, eu ataco o pai. Opa, o William entrou na jogada. Ele muda a direção e começa a atacar o William. O William é frio, o William passa por cima das pessoas, o William é despreparado, o William é mimado. Começa o ataque. Né? Inclusive, diz que William é chamado, dentro do palácio, de o homem de cabeça quente. Talvez tenha sido por isso que ele ficou careca, né? Bom, aí vamos lá. Ele eleva a Rainha Elizabeth em sua dedicação do trabalho, mas sugere, e esse é o ponto interessante que eu falei sobre, atrás de cada verdade que ele fala, ele dá opinião. Sugere que com a morte dela, a monarquia também deve acabar. Gente, a gente ainda está no capítulo 2, e ele já veio mostrando ao que ele veio.
Engraçado que nessa entrevista desse homem bonitão, o homem pergunta: você é a favor da monarquia? Sou. Se você tivesse lido o meu livro, você ia saber. Hum, Ele fala isso. pois é, mas ele, assim, durante várias passagens, ele diz, ou com todas as letras, ou com letras demais, que a Uhum. monarquia tem que acabar. Ele, como cidadão britânico, ele está preocupado com o povo, entendeu? Entendi. Ele está Ele é preocupado com o só povo. assim, ele é só uma pessoa boa. Muito boa, tem um coração imenso. E É, aí, o interessante é que ele deu tanta repercussão durante vários parágrafos nesse acontecimento lá da tal da fulana, dizendo que, apesar de toda a confusão que a madrinha do William fez, mas foi a fulana que foi retirada do cargo de chefe da ONG, ele é. não fala nada que, na verdade, ela saiu, ela foi retirada, né? Uhum. Ou porque houve provas na mídia de desvio de dinheiro. Então, Isso nem então. entrou. Isso ele nem entrou, Não, né? então. Então tá, tudo bem. Aí vamos voltar a atacar o chefão no capítulo 3, né? Tá. Então, ele menciona do evento que teve, né, da caneta que não funcionou. Isso Uhum. foi na Irlanda. Aí o Uhum. Charles teve um piti. Teve uns dias antes um outro piti, quando ele foi assinar lá a proclamação dele dentro da sua posição nova de rei, que ele mandou o secretário esvaziar completamente a mesa, porque a mesa estava cheia de bibelôs lá, Aí você inclusive, já viu uma né? montagem engraçada dessa que aparece um telefone tocando e é o Harry, uma ligação do Harry. E aí ele dá um piti, tira, tira, tira. Pois é, inclusive na mesa original tinha um negócio lá de prata todo bonito, que é um porta-caneta, não sei o quê, que Uhum. dizem, isso está no livro, que foi um presente dos filhos. E Hum. mesmo assim, ele mandou o secretário tirar, porque ele queria a mesa absolutamente limpa, né? E fala que os episódios da Netflix tiraram totalmente o brilho do trabalho comunitário da viagem de Charles a Gales. Que no início ele mesmo não deixava que ninguém falasse mal do filho dele na frente dele, mas que agora ele já se refere ao filho como aquele idiota. That fool. É? Errado não tá também, né? Não, não tá. E uma bomba, né? Vamos lá, porque assim foram algumas bombas salpicadas ao longo do livro, né? Uhum. Uma das primeiras bombas soltas no livro é que foi a princesa Anne quem disse para o rei Charles, na festa de Natal da família, para ele tirar a casa de Harry e Meghan e do irmão deles, Andrew, porque nenhum deles fazia mais parte do Royal Senior. Não foi uma forma de castigo, foi uma forma de mora aqui quem trabalha com a gente. Se você não trabalha, você tem que morar em outro lugar. Então, assim, veio da Anne, não veio do Charles, não veio do William, veio da Anne. Né? Foi isso, assim, todas as entrevistas e todos os jornais e tudo que rola desse livro fala a mesma coisa, que isso é livro de Meghan, que foi Meghan que mandou, Uhum. que foi Meghan que escreveu, que esse cara só faz o que Meghan manda. E a unanimidade sempre me deixa desconfiada. Como é que todos os jornais estão falando isso? Uhum. Estão falando a mesma coisa, sabe? Uhum. É porque é verdade. O jornal falando verdade, a gente, né? Mas a sensação que me dá é assim, que ela está se vingando de todo mundo que falou mal dela ou que viu a cagada dela.
e viu a cagada que ela ia fazer, sabe? Uhum. Não sei. Eu lembro de ter visto pelo menos uns dois vídeos, né, de programas da Austrália e de outros lugares, falando o seguinte, que ela fica sempre ameaçando lançar um livro próprio, né? Isso. Mas, obviamente, que ela não é de todo burra, né, gente? Vamos combinar, né? A gente pode ter o ranço da menina, mas ela não é burra, né? E ela já está nesse meio artístico desde pequena, então ela meio que sabe as manhas de bastidores. Então ela está testando as águas através dos outros. Então já teve o primeiro livro do Cara de Cachorro, teve o livro do marido, né? Que deu ruim, né? Que deu ruim. E agora tem um novo livro do Cara do Cachorro, mostrando mais detalhes de coisas de bastidores que, obviamente, não tinha como ele saber, mesmo distribuindo nota de $1, entendeu? Então, está sobrando muito pouca coisa para ela contar no livro próprio. Só que o autor, ele coloca lá num parágrafo bem lá na frente, na segunda parte do livro, que tem muitas coisas que o casalzinho não contou e provavelmente nunca contará. Assim, no sentido de perseguições, né, que eles sofreram dentro dos muros do palácio. Ai, Joana, você é uma pessoa muito paciente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, a Eu gente nunca fica. teria coragem de ler isso. Então a gente fica assim, gente, o que mais que fizeram? Será que botaram literalmente eles na masmorra, botaram atrás das grades, prenderam em grilhões, deram chibatadas, deixaram eles a pão e água, entendeu? Algumas coisas assim que, porque ela já está levantando tantas acusações, ou diretamente ou indiretamente, que o que vai sobrar para o livro dela tem que ser alguma coisa desse tipo. Entendeu? Alguma Já, coisa. já te falei o que ela vai contar no livro dela. Mas vamos ver, né? É Bom, porque, na verdade, eu nasci em Taubaté, hum, então, por causa disso, que pois meus é. filhos foram batizados na igrejinha de Taubaté. Aí ele volta ao ataque ao rei, falando sobre um episódio em Yorkshire em que ele e Camila quase receberam ovos, né? Não foram acertados por pouco. E também da incapacidade de Charles de controlar o próprio irmão. No caso, o Andrew, o tio Andrew, que foi ordenado que saísse lá da casa dele, do Royal Lodge, e ele não saiu. Do tipo assim, não sai coisíssima nenhuma, porque é uma casa de não sei quantos cômodos, imensa, em que ele paga 200 libras ou 250 libras por semana, que nos cálculos deles é uma bagatela, né? Mas ele Então, pagava isso porque ele era o Royal Senior. Mas se ele não é mais, ele não tem direito a pagar tão pouco por uma casa tão grande, né? Que isso outro. é um Airbnb caro, né? Porque 1.000 libras Pois por é, mês, mas assim, 1.000 libras em cima de uma casa de 30 quartos. tudo bem, mas Então, é muito barato. É isso que eu estou falando, dentro dos padrões dele, né? Seria talvez caro se fosse uma casa de quarto, sala, cozinha, banheiro. Mas uma casa de 30 quartos, e não 30 cômodos, é 30 quartos, né? Então, independente da quantidade de cozinhas, banheiros, salas. exatamente. E também, assim, que tem alguns eventos que ele vai participar sim, entendeu? Ele é daquele tipo que tá, nesse eu vou, nesse eu não vou, e aquela coisa toda. Bom, aí nós chegamos, damos uma voltada, uma rebobinada na fita, voltamos lá para o Jubileu da Rainha, que é um capítulo, esse capítulo 4, ele é extremamente entediante, tá? Confesso. Esse aqui, para ler, foi difícil, porque ele, ainda atacando Charles, ele fica tentando provar a impopularidade deles, que é uma coisa que não é mentira. Assim, você falou, eles estão bem na fita agora,
mas não tanto quanto a torcida do povo de que o William fosse o rei, né? Uhum. E ele fica trazendo aquela mesma comida requentada, do tipo, porque eles foram amantes, porque eles fizeram isso, porque eles fizeram aquilo, entendeu? E aí fazem a comparação entre não só Charles e Camila, mas do próprio William e Kate, que são dois casais que não conseguem alcançar os súditos, né? Vamos usar essas palavras, mais Uhum. jovens. E que foi um erro gigantesco terem retirado Harry e Meghan da jogada, porque eles sim alcançavam os mais jovens. Isso eu não sei se é verdade. É verdade? Você que está aí ouvindo a gente, fala se você acha. Você não acha que Kate é uma mãe que trabalha, mãe, usa salto alto, usa tênis, joga tênis, não sei o quê, né? Você acha que ela não fala com as gerações mais novas, 15 anos, Pois é, 10 mas anos, dentro da 20 concepção, anos? dentro da concepção de santidade do casal Harry e Meghan, que eles são maravilhosos, eles, né, fazem tudo certo ao longo do livro, Uhum. foi uma jogada ruim da monarquia, né, do palácio, ter feito isso. E para provar o argumento dele do quão impopular o Charles que Hum. Elton John e Harry Styles recusaram a cantar naquele show de coroação dele. É. E a Swift também, não foi? Mas aí vamos abrir o parênteses aqui. O Harry Styles e a Taylor Swift, se é que ela foi chamada, Hum. foi por uma questão de agenda, né? Sim, No caso do Elton John, gente, Elton John é time Diana. exato. Não ia aceitar. Isso aí não foi porque Charles é ou não impopular de uma maneira geral na nação. É um caso pessoal do Elton John, né? Uhum. Então, ele não aceitaria. Então, assim, ele não ter. Eu ficaria mais surpresa se ele tivesse aceitado, Uhum. entendeu? Mas, Eu assim, até postei uma vez uma hum, treta grande que a Diana teve com o Elton John, uhum, por causa de um livro que o Elton John pediu para ela fazer o. Como é que chama? o Aquela. prefácio. O prefácio, e ela Hum, aceitou, porque era amigo dela, até que ela viu o livro, hum, e o livro era cheio de nudez masculina, hum, artística, seja lá o que for. E ela falou: Olha, eu não posso participar disso, não vou participar disso. E ele ficou com um ranço danado, hum. e aí que por isso ele estaria usando o Harry no tal processo. Contra os jornais. Uhum. Gente, Moira, eu não sei, porque eu não estava lá, mas ouvi dizer. Pois é, exatamente. Então, assim, então ele fica tacando pedra, né? Então ele volta, Uhum, assim, fica naquele vai e volta, né? Taca pedra no Charles, taca pedra no William, taca pedra no Charles, taca pedra no William. Então fica assim. uhum, Mas assim, ainda tem mais coisa contra o Charlie, tá? Se você acha, isso aqui é igual aquela propaganda do Polishop, não é só isso, tem mais, né? É assim, vamos lá, capítulo 5 é, em que aí ele vem continuando a atacar o Charles com uhum, coisas que aconteceram, que uhum, foi em relação às doações, entre aspas, em dinheiro vivo que o Charles recebeu de várias pessoas daqueles países mais orientais lá, aqueles países uhum. onde geralmente tem muito homem-bomba, vamos dizer E assim, muito né? petróleo. Muito Uhum. petróleo. Inclusive, ele recebeu doação de dois meios-irmãos do Bin Laden. Hum. Né? Isso foi para o Princess Trust, essas Exatamente. doações? Diz que vai sempre para o Princess Trust. E aí, ele, muito gentil em agradecimento, ele fica distribuindo aqueles
aqueles brochinhos chiques e algumas Uhum. patentes de cavalheiro ou até de nobreza. Disse que um desses gentil doador lá da Terra do Petróleo, que era notadamente conhecido por ter mandado matar algumas pessoas que ele não gostava, né? Provavelmente não gostou da cor do olho, não gostou da Assim, roupite, né? encomendou a desvida. Exatamente, né? Que ele deu um título de barão para esse feliz doador, né? E aí também vem falando sobre a extrema vaidade do Charles de comprar propriedades monstruosas e caras, obviamente, e quase levar a família real à falência. E que isso era uma coisa que meio que ele copiava do George IV, que também fez isso na ocasião dele, entendeu? Ficava comprando aquelas grandes casas, grandes mansões, que depois, para você fazer reforma, era mais não sei quanto dinheiro que você tinha que investir, né? Eu não Então, sei se eu já postei que eu descobri que o Charles tem uma cidade. não Nunca postei lembro. Eu isso. acho que Vou não. postar. Ele construiu uma cidade modelo, sabe? Uma cidade modelo de convivência. Aí é aquele negócio assim, eu ia mexer no lixo ali, mas não vou mexer para não fazer barulho. Olha só, é aquele tipo de cidade que você quer moldar uma comunidade. Uhum. É tipo aquelas coisas assim que você tem que viver a sua vida em 15 minutos de proximidade, que você tem que fazer tudo em 15 minutos, não precisar pegar o carro. Sei. Aquelas coisas muito democráticas que prezam pela sua saúde. Tá entendendo o que eu tô falando? Sei. Aquelas coisas de governança, essas coisas assim. E é um empreendimento nababesco. Eu vou procurar aqui o nome. É Vou basicamente postar. um Alden Chu do Skinner, né? Uma coisa É, comportamental. É interessante é isso. estranhão isso. Bom, aí ele também fala dessa mania que o Charles tem de se intrometer na política, que é uma coisa que o pessoal da família real não pode, né? Inclusive, teve uma ocasião que o bate-boca foi tão sério entre ele e Margaret Thatcher em 1985. Olha só, o cara foi longe. Que a Chama-se Poundbury. Poundbury. Se você quiser procurar aí, Poundburi. Poundbury. Eu vou postar. É assim, tem que fazer acho que um vídeo de meia hora, porque é insano, é insano. Pois é, não sabia não. Então, nesse bate-boca dele com a Margaret Thatcher, ela chegou para ele e falou assim: quem governa o país sou eu, não o senhor. Né? Então, assim, isso Chamou assim, na X. ele vem, né, trazendo esses exemplos. Aí chegamos na coisa da troca de cartas entre ele e Meghan, que se deu na primavera de 2021. Você Né? sabe o que é disso, não sabe? Então vamos lá. Nas páginas dessas cartas privadas, duas identidades são reveladas. A lei do Reino Unido não me permite dizer quem são. Isso é o que está no livro em inglês, né? E nós já sabemos que na edição holandesa é exatamente nesse parágrafo que vem dizendo o nome do rei. Então, caraca, esse povo é muito mentirinha, cara. Pois é. Aí diz assim: uma fonte ligada às duas famílias disse: não há E duas famílias. das duas famílias, Charles e Harry e Meghan, né? São duas Ah, tá. famílias agora. Diz assim: não existem mágoas especificamente. Não existem mágoas sobre esse incidente específico, mas existe um distanciamento
e tudo mais não foi mais direcionado de um para o outro. Da parte dos salsichas, a comunicação com Charles, que declinou do convite do batismo da neta Lilibet, em março de 2023, na Califórnia, por motivos de conflito de agenda, é infrequente essa comunicação. Porém, eles continuam mantendo o rei, mantendo ele a par dos seus assuntos de família, mandando novas fotos das crianças. Ah, Moira, esse aqui não. Esse aqui a gente tem que parar e falar. É. Que novas fotos? Que novas Mentira! fotos? É mentira! Isso é mentira! Se É mentira, houvesse... por quê? Porque é que nem tirar foto de vampiro, né? Vampiro no No espelho. espelho. Porque Moira, você tá falando que a criança é vampiro? Não, 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 não. Eu estou falando que é o mesmo princípio de tirar foto de vampiro. se houvesse fotos dessas crianças crescendo para poder o rei lá na Pindamonhangaba, né, ficar acompanhando o crescimento dos netos, que ele praticamente não vê. E na maioria delas seria até fotos de profissional, né, de fotógrafo profissional, porque a Meghan não ia só mandar para o rei uma foto de uma criança de pé sujo no quintal, no galinheiro. Vamos combinar, né? Isso é muito legalzinho para filmar na Netflix, mas para mandar para o rei, a gente tem que mandar uma foto bonita para o cara poder botar no porta-retrato, né? Por que eles não liberaram essas fotos nos aniversários de cada criança ao longo dos anos? Porque só mostra foto lá de trás, principalmente a foto da menina, só aquela foto dela sentada na grama. Ai, eu tenho horror daquela foto. Parece que a menininha não tem perna. Entendeu? Então, Eu tenho assim, horror daquela gente, foto. isso aqui eu achei assim muito, muito, muito escabroso. Bom, aí ele mais uma vez entra naquele affair do triângulo amoroso Charles, Camila, Diana, aquela confusão toda, perde páginas e páginas. Gente, esse livro, eu já percebi que tem determinadas páginas e alguns capítulos que é totalmente embromation. Eu acho que ele quis fazer um livro grande, né, de pelo menos 400, 500 páginas. Não Então tinha nada ele, pra falar. então ele deu aquele embromation, como o caso aqui de ficar mais uma vez citando o triângulo amoroso e falando disso, como é que aconteceu. Contar uma coisa que Hum, tem a ver, mas não tem a ver. hum. Você acha que se não fosse Harry, se não fosse o Netflix, você acha que alguém estaria lembrando de Diana? Não, perguntando Olha, de boa. não, e eu vou falar de boa. Apesar disso ser bem falado lá na frente, assim, nos meus olhos, no capítulo lá que a gente vai falar da Camila, a Camila, ela conseguiu dar uma virada de chave, entendeu? Uhum, Tudo bem, ela não é uma unanimidade, muita gente ainda tem ranço dela, mas uhum. ela conseguiu mostrar pelo menos que ela tem um poder. Além de ser o poder de influenciar o rei, né, o atual rei, mas ela Uhum. tem um poder, ela tem sangue de barata. Porque ela aguentou muita coisa calada, literalmente. E se E manteve vou ao te lado falar, dele. ela, para mim, ela não é uma figura simpática, tá? Eu não acho que ela faça força para ser agradável visualmente, porque ela podia trocar aquele cabelo capacete, podia botar umas roupas mais bacaninhas. Eu entendo que ela esteja querendo meio que copiar o estilo de Elizabeth, com aquelas roupas de um tom só e tudo, mas podia ser umas roupas mais moderninhas, ela não precisava se vestir de. Aqui parece aquela capa de liquidificador, né? É sempre o mesmo modelo. Hum. É,
Eu acho que ela não faz força, tá? Eu acho que ela. Eu gosto e dane-se. Você que se dane, entendeu? Não, ela chegou nesse patamar, né? Ela É, garantiu o lugar assim. dela nesse patamar do Isso, dane-se, ligou entendeu? o foda-se e tudo bem. Agora, Exato. uma coisa é inegável. Ele gosta dela. Isso dá pra ver. Porque às vezes eles estão separados e quando eles se juntam, você vê que o cara dá uma arribada, sabe? Uhum, pois é. Então, assim, E- você gosta dele? Não. Gosta dela? Não. Mas eu acho que isso é claro. Pra mim é claro. eu acredito que se não fosse toda essa coisa de ficar jogando merda no ventilador do Harry, Meghan e Companhia Limitada, a Diana seria lembrada no quesito comparação com Kate, porque, né, vamos e convenhamos, não, isso não morreu, né? As pessoas Uhum, comparam a simpatia, comparam beleza. Para mim, Kate é muito mais bonito do que a Diana foi, né? Simpatia, beleza, roupa, ficam procurando, tá vendo esse modelo dela aqui, é igual o modelo da sogra lá, colar, não sei o quê, mas eu acho que seria mais nesse sentido, eu acho que com o tempo a Diana começaria a ser esquecida, não uhum, totalmente, né, sempre teria lá o trabalho dela, o legado dela, mas não ia haver mais tanta comparação, e a coisa uhum, do conto de fada, de que o amor ficou junto no final, entre Charles e Camila, ia acabar valendo, uhum, entendeu? Ia uhum. acabar se sobrepondo. Mas assim, né? Eu Essa acho também. futricada toda do Harry trazendo aí o brilho labial da mãe, o perfume da mãe, não sei o que da Ah, mãe, aí o fica brilho difícil, né? labial, meu Deus do Fica céu. difícil. A questão do brilho labial não foi falar nesse livro, tá, gente? Porque esse tipo de coisa Será? assim, né? Por Não que pode. será? Não, porque não pode falar nada que seja contra o Harry, né? Aqui Harry só faz coisa certa. Bom, Agora, aí. Fernanda, e aí a gente fechou aí qual capítulo? Não, a gente está ainda no capítulo 5. Faltam Então, dois quando a aí. gente fechar os 5, eu acho que a gente podia parar o episódio de hoje e aí recomeçar o episódio de amanhã na mesma bate-hora, mesma bate-local, com o restante. O que que você acha? Não, porque eu não terminei de ler o livro. Então, se você Eu quiser lembro que a terminar gente já no tá em 5, 1 hora e não, se você quer terminar no 5, eu termino, mas não prometo que eu vou gravar amanhã, só isso. É só meia. isso. Para vocês verem como o nosso podcast é espontâneo, tá vendo? A gente não. Olha, como eu te falei no WhatsApp, eu acredito que seja muito difícil ler esse livro. Pois é, então, exatamente. Eu dei uma boa esticada nele, eu estou quase terminando, mas eu ainda não acabei. E aí eu não sei se eu vou conseguir terminar para amanhã, porque afinal de contas eu também tenho uma vida, né, gente? Eu quero fazer outras coisas, eu não quero só ficar lendo isso. Mas olha só, voltando a espizinhar então o Rei Charles, aí tem aquele famoso parágrafo que o pessoal vem comentando tanto, falando dos cadarços do homem do sapato, gente. Olha só. Ah, Para quem o conhece, para quem serviu e escreve sobre ele algumas comparações, escreve sobre ele, costuma compará-lo com o monarca francês Luís XIV. hum, Essa mania dele de fazer reparos e reutilizar se aproxima muito com o peso ecológico dele e de sustentabilidade. uhum, Mas as muitas mudanças que ele faz ao longo do dia, mudança no caso de roupa, tá? Ele tem 4 valetes e ele muda de roupa várias vezes ao dia. Então, os valetes têm que manter o guarda-roupa sempre tinindo, né? Esse tipo de comportamento não é nada humilde. Você talvez já tenha ouvido que ele gosta que os ovos dele sejam cozidos por 4 minutos, nem mais nem uhum. menos. Senão, ele manda os ovos de volta para a cozinha numa fúria infantil.
Mas talvez você tenha ouvido sobre o lençol de 1000 fios que ele leva para todas as viagens, que tem que ser perfeitamente passado. Os pijamas do príncipe, no caso, quando ele ainda era príncipe, né? Tá mostrando que esse lado mimado dele já vem de muito tempo. Os pijamas dele, que não são passados, as fontes dizem, o inferno vem à terra. E o rei tem essa mesma consciência ecológica com relação aos sapatos dele, que nunca são jogados fora, e ele sempre tem um sapateiro para reabilitar os sapatos. Mas as particularidades são com relação aos cadarços dos sapatos. Quando o laço começa a ficar, nem que seja um pouquinho amassado, a equipe dele precisa imediatamente não só trocar o par, mas que esse cadarço tem que ser passado a ferro. Charles gosta que a sua pasta de dente seja colocada na escova com exatamente 1 polegada de tamanho, antes da hora de dormir. E a cereja do bolo, por mais ridículo e extravagante que seja, olha o tom de fofoca, né? É que a pasta precisa ser guardada numa embalagem prateada com emblema. Então, assim, né, terminando aqui o capítulo 5, gente, vamos mostrar o quão mimado, o quão chato, o quão ecologicamente... ridículo, né? Qual a necessidade de fazer isso, além de ridicularizar o cara? E mostrar... Porque isso é uma espécie de coisa, Vânia, que não precisa ser verdade. Isso é uma espécie de coisa que depois dita, acabou. Exatamente. Então, assim, pode ser verdade? Pode. Ele deve ser mimado? Deve, né? Como eu falei com o Moira uma vez, lembrando aquele filme do Ed Murphy lá do Príncipe, até para lavar o pinto real, tinha uma mulher que, né, que ia lá para debaixo da piscina para lavar o pinto real. Tem alguém que passa esponja nas costas dele na hora do banho? Talvez ele tenha. Mas eu não sei, sabe? Eu acho que é a típica coisa que seria mais engraçada se fosse contada depois que ele já tivesse morrido. Entendeu? Porque, assim, contar agora é só com o intuito de mostrar, assim, tá vendo? Um homem desse, que precisa que a pasta seja milimetricamente colocada na escova a 1 polegada, assim, de tamanho, ele não pode ser levado a sério como monarca. Então tá, né? Isso, a intenção é ridicularizar o cara. Exatamente. Charlinho não merece? Mas... provavelmente ele merece. Então vamos fazer o seguinte: o próximo capítulo, que é o 6, a gente já sai do Charles e entra no tio Andrew. Então a gente vai deixar esse capítulo em diante para o próximo episódio. Não sei, esse capítulo é bom. Não sei se teremos, então, só 2 episódios sobre o livro, né, Moira? Porque a gente dá tanto comentário, né, que talvez tenha que ser preciso 3, mas... Isso só com a resenha, né? Só fora a resenha. O merdalhão, né? Só a resenha, tá? Então... Eita, que vai... Bom, aí você vai nos comentários e fala pra gente se você acha que vale a pena a gente carregar isso por mais episódios, ou se você não quer nem saber desse homem Scooby-Doo, que é melhor a gente mudar de assunto. Fala aí. A coisa de você saber em mais detalhes é legal pelo fato de que você pode saber que tipo de repercussão vai ter lá na frente pela família real ou não. Porque se tiver repercussão no sentido de um processo, você sabe, não, realmente o cara pegou pesado. Se não tiver repercussão, você vai ficar assim, porra, que bundão, hein? Porque o que foi dito no livro e ele não fazia nada. Então, assim, é mais nesse sentido. Vai mudar a minha vida? Vai mudar a vida de vocês saber esses detalhes? Absolutamente não. Não, mas é igual ver a Fazenda. Passa o tempo, só que aqui
o chorume que tem no reality show. Exatamente. Aqui, né? Aqui a gente é de boa, né, Vânia? É o momento boleto free. Você não quer pensar nos seus problemas, nem no boleto que tu tem que pagar na próxima segunda-feira? Natal tá chegando e você já está preocupado com os presentes que tem que dar para os sobrinhos e a ceia que você tem que comprar? O presente que você tem que dar para você e para seus entes queridos é o livro Cartas de Jane Austen. Se você ainda não conhece a obra de Jane Austen, é uma ótima oportunidade, porque você já vai conhecê-la pelas cartas muito selecionadas, muito relevantes em cada obra dela e na vida pessoal. Engraçado que eu estava conversando sobre isso e contando para o meu marido, para o meu filho, as coisas das cartas pessoais dela. Aí meu filho disse assim, nossa, mas ela escrevia isso, eu achava que ela era santa. Sabe de nada, né? Com certeza as cartas de Jane Austen têm mais conteúdo e são mais interessantes do que a troca de cartas de Meghan com o rei. Ah, certeza! Então, você pode comprar esse livro, que é um excelente presente de Natal, porque além do conteúdo ser bom, é um livro lindo. Verdade. Estou esperando o meu. Pois é, eu estou aqui trabalhando, né, nos brindes aqui, né, que vão os mimos. E você pode comprar e dar para você, porque você merece, né? Ou dar para alguém querido. Também você pode dar o Manual de Boas Maneiras, que a gente tem poucas cópias aqui, capa dura só, brochura não tem mais. Que também é uma boa dica. E vou te falar uma parada, posso? Se eu fosse você, ia lá e lia O Príncipe que Sobrou para Mim. Só uma dica. A história a história é mais interessante do que o da vida real, confesso. Então tá, gente. Então, vamos parando por aqui com essa resenha. Vamos esperar aí os seus comentários, os seus likes, as suas gargalhadas, né? Que muito nos impulsionam. E a sua opinião. E aí, a gente segue ou a gente não segue? Pois é. E aí, se vocês quiserem que a gente siga, não vou prometer para amanhã, mas muito em breve a gente vem com a segunda parte. Isso aí. Beijo. Carol, beijo. Tchau, tchau. E aí, sincericida, gostou do nosso papo de hoje? Tá pensando bem no assunto? Que tal deixar um comentário, um like, nem que seja um oizinho, e compartilhar esse nosso link com outros conhecidos seus? Nós queremos chegar a 1000 ouvintes para a gente poder fazer a nossa live pelo YouTube e contamos com a sua participação sempre. Muito obrigada por ter ficado esse momento aqui conosco. Muito obrigada por todos os recados e todas as mensagens que você tem enviado tanto para mim quanto para a Moira ao longo da semana. E a gente se encontra no próximo podcast. Beijo!